Muito bem, então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco sobre essa questão aí dos gostos. A gente adora gastar dinheiro. A gente adora ir a uma loja comprar, seja uma roupa, é, um carro, uma moto, uma bicicleta, ir ao mercado comprar comida. A gente adora isso, é um prazer enorme. E não tem problema nenhum com isso. O que a gente precisa entender é que esse não pode ser o maior prazer da nossa vida, nem estar entre os maiores prazeres da nossa vida. Por uma questão bastante óbvia. O dinheiro é escasso, o dinheiro é curto, o dinheiro é pouco. Em economia a gente costuma dizer que os desejos são ilimitados, não tem fim. A gente quer cada vez mais. E isso é verdade. Por exemplo, se você comprar um celular, você vai se dar por satisfeito? Não vai se dar por satisfeito. Você vai querer um bom plano, uma boa internet, ligações ilimitadas, receber, acessar e quer usar bastante. Aí você fala, pronto, agora eu estou sossegado. Não, na verdade, passa um tempo e você vai perceber que um outro celular mais rápido, de melhor qualidade, com mais nitidez, vai te atender melhor. Aí você compra esse outro celular. Aí você percebe que a sua internet não é tão rápida também, você vai querer uma outra e assim vai. Aí você vai estar satisfeito quando conseguir isso? Não, passa algum tempo, um ano, talvez 2 ou 3, e esse celular já começa a ficar ultrapassado. Ele pode até estar avariado com algum risco, algum trinco, alguma coisa assim, e você vai querer trocar e vai indo assim, não tem fim. Só dei um exemplo simples, procure entender como isso funciona. A gente tem uma ambição natural e é muito boa. Então, assim, a gente tem que começar a entender que o nosso desejo ele é ilimitado. A gente vai começar a entender que o nosso desejo é ilimitado e que a gente tem aí um recurso limitado. O dinheiro não dá para satisfazer tudo aquilo que a gente quer, todas as necessidades que nós temos. Então a gente começa a entender por aí. Importante também entender que o consumir, gastar dinheiro, levou ao progresso da humanidade. Por exemplo, quando nós observamos a história do ser humano, a gente vai perceber que ele consumia muito pouco, ele produzia para si próprio e consumia somente aquilo que produzia. Com o passar do tempo, ali na Revolução Industrial, século 18, 19, 1700 e tanto, 1800 e cacetado, as pessoas começaram a trabalhar para os outros, como funcionário nas empresas, ganhar dinheiro e consumir coisas. Roupas, comida, habitação, transporte, coisas supérfluas, de luxo, tanto faz. E a qualidade de vida foi melhorando, as pessoas tiveram uma melhoria muito importante na qualidade de vida. E os empresários foram ganhando dinheiro, os funcionários também, as pessoas comprando, isso levou a um progresso de um modo geral da humanidade. As sociedades capitalistas, aquelas com governos liberais e não com governos autoritários, socialistas, comunistas, as sociedades liberais, democráticas, evoluíram mais ainda, porque havia concorrência. A concorrência é quando mais de uma empresa, várias empresas estão competindo pelo cliente. Elas vendem um produto parecido, similar e competem pelo cliente. E aí cada uma tenta oferecer o melhor produto ao menor preço, a uma boa condição de pagamento. E isso acabou favorecendo o mercado, favorecendo o consumidor, e isso vai levando aquela sociedade a uma melhoria na qualidade de vida, ao progresso. Então, o conforto, o acesso, a disponibilidade, variedade de produtos e serviços, ela é muito maior em países que são democráticos, em países que têm economia aberta, que são capitalistas, liberais, portanto. Os países socialistas, com muitas estatais, onde o governo é controlador, ou um ditador é o controlador, ali não tem concorrência, não tem iniciativa privada, não tem o empresário querendo ganhar cada vez mais dinheiro.
E ali o governo ele tem uma restrição, uma limitação muito grande. E ele não tem concorrência. O que ele fizer, as pessoas são obrigadas a aceitar. E quando o empresário ele tem essa vontade, essa ganância por ganhar dinheiro, ele vai procurar vencer o seu concorrente, oferecer um produto melhor, preços mais baixos, e isso tende a levar ao progresso. Essa é, resumidamente, bem resumidamente, a história da humanidade. Tem muito mais informação sobre isso em textos e vídeos que você pode olhar por aí e depois, se quiser, na troca de mensagens, a gente pode sugerir livros, textos e assim por diante. Muito bem. Então nós vamos falar um pouco sobre esse prazer. Você tem que focar ou aprender a ter prazer em ganhar dinheiro. E nada mais prático, nada mais útil do que listarmos as nossas despesas, para a gente ter noção de quanto a gente gasta. Vamos começar pelas despesas fixas. O que são as despesas fixas? Despesas fixas são aquelas que ocorrem todo mês, invariavelmente, elas não mudam. Por exemplo, nós podemos colocar como uma despesa fixa a nossa conta do celular, já que estamos falando de celular. Podemos colocar a despesa que nós pagamos. Todo mês nós pagamos lá um valor de 50, 40, 30, 70, 100 reais. Todo mês a gente paga para ter acesso ao celular. Então é uma despesa fixa, todo mês ela vai estar lá. O aluguel, muita gente paga aluguel, o aluguel da empresa, o aluguel do salão, o aluguel da residência, o aluguel de um veículo. Então tudo isso daí é uma despesa fixa que vai ocorrer com esta frequência, ela não muda. Televisão, plano de assistência médica, como eu falei, os planos de internet, o plano de internet para o celular, para casa, a taxa de condomínio para quem mora em apartamento, ou a taxa de IPTU para quem mora tanto em casa como em apartamento. Todas essas coisas que não mudam, elas são muito frequentes. E o primeiro passo na aula de hoje é a gente ter uma noção, ou até mesmo uma precisão, uma informação precisa, exata de quanto é que a gente gasta. Porque este conhecimento de quanto a gente gasta, de quanto é o nosso gasto com despesa fixa, nos faz ter uma noção, às vezes a gente até se assusta, faz a gente ter uma noção de quanto é que a gente gasta por mês e onde a gente gasta. Então, nessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre despesas fixas. E a nossa atividade consiste em listar quais são essas despesas e quanto cada um custa. E é lógico, vamos puxar ali um total. Então você vai lá no Word ou no Excel, ou diretamente aqui no Moodle, e coloca lá, IPTU, R$40. Claro que isso é um exemplo, vai variar como cada um achar melhor. Vai colocar lá, plano de assistência médica, R$500. Plano de assistência médica costuma ser de um valor alto. E vai fazendo a sua relação e vai puxar o total. E aí a gente vai seguindo aqui com o conhecimento. Então faz isso, tem uma atividade lá no Moodle para você, vai fazendo isso. E eu vou indicar também que você continue assistindo os vídeos e que continue fazendo pesquisas aí na internet. E eu estou recomendando aqui um vídeo bastante interessante que eu vi, é curtinho, e assista esse vídeo, assista esse que eu estou desta aula, assista a apresentação e escreva lá a atividade. Bom, isso é a nossa primeira aula, tá bom? E a gente vai aprimorar. Temos 2 meses de aula, novembro e dezembro de 2021, e esses 2 meses a gente vai discutir essas coisas, tá bom? Eu espero que isso seja útil para vocês. Um abraço, bons estudos!